Então vamos dar sequência, vamos começar a trabalhar com camadas, máscaras e objetos de forma. Para fazer isso eu vou pedir uma nova composição, New Composition. Aqui ele cria para mim uma nova área de trabalho, uma nova janela, como se fosse para me trocar de um projeto para o outro. Então isso aqui está bem tranquilo, já está explicado. E aqui embaixo ele vai me mostrar posteriormente quando eu fizer as camadas. Eu vou criar uma primeiro, Layer New, e vou pedir um sólido aqui. Ó. Então eu estou criando uma camada a partir de uma cor sólida, posso dar as proporções para ela. Se eu não mexer aqui no tamanho da camada, ele cria ela no tamanho do fundo. E aqui eu posso nomear também essa camada. Vou deixar ela como Red Solid, vou deixar a cor dela vermelha e dar OK. Então ele coloca aqui, ó, uma pastinha, né, contendo essa camada aqui para mim, na área aqui da minha composição, e já cria aqui para mim um objeto para que eu possa trabalhar com as proporções de transformação dessa escala, né, de opacidade dessa minha nova camada que eu fiz aí. Ó. Então posso estar configurando essa camada no geral. Mas o que eu quero configurar não é a camada, e sim os objetos que eu vou colocar dentro dela. Quando eu tenho uma camada, né, feita dessa forma, ela funciona como máscara. Como assim? Eu vou pegar a elipse e vou criar uma elipse. Para fazer uma elipse perfeita, pode segurar o Shift que ela fica redondinha assim. Ó. Olha lá, aonde passa a elipse, ou o objeto de forma que você faz, ele funciona como máscara. Então ele esconde a sua camada e só vai ser exibida ela onde o seu objeto passar em cima. Com isso eu consigo fazer diversos efeitos, como por exemplo aqui, ó, vou criar um objeto como se fosse um olho ali, e vou fazer o seguinte, deixa eu... Opa, pronto, deixei ele selecionado ali que ele fica visível. Vou criar outro do outro lado como se fosse uma carinha. Para fazer uma boca, que eu já sei que não vai sair bem, porque para desenho vocês já viram que eu não sou bom, né? Nem um pouquinho, então por isso que eu até deixo as aulas da parte gráfica com desenho para o meu irmão. Então vou fazer um aqui mais ou menos com a caneta, com a ferramenta de caneta, né, com a nossa pen. Ótimo, aí tá melhor do que eu pensava ali. Feito isso aqui, ó, ele vai criando para mim os objetos aqui embaixo. Então Mask 1, que foi a primeira, 2 e o 3 que é o olho, o 4 que seria a boca. Então botão direito aqui eu posso renomear aquela camada. Se eu tiver vários projetos ali, eu posso dar nome a eles para que fique mais fácil de eu trabalhar com eles depois. Então aqui vai ser cabeça, por exemplo. Não, o rosto, né? Rosto. Aqui embaixo vai ser... Odeio digitar no notebook, é brabo. Mask vai ser olho. Tem dois ali, né? Olho esquerdo e olho direito. Então, para renomear, é só isso aí mesmo. Vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Só vou pôr a última aqui, que é boca. Não tem segredo, então, para dar um nome aqui para uma layer, não. Aqui do lado, ó, é as formas onde... Vou fazer com o olho, por exemplo. Como eu vou aplicar, né, interseções, perfurações aqui nos meus objetos. Então aqui ele só está mandando adicionar um novo. Eu posso então fazer uma interseção, uma subtração, que é uma perfuração. Olha lá, ele corta a máscara que está embaixo. Se eu fizer uma interseção, ele vai fazer o contrário, né? Ele vai deixar somente os objetos ali intercedendo com aquele anterior. Tem como eu colocar aqui brilho, luminosidade, então alguns outros efeitozinhos. Eu vou deixar como subtract aqui, ó, para subtrair os três ali, como se ele estivesse perfurando o meu objeto de baixo. Isso aqui vocês podem dar uma olhadinha aí para trabalhar com ele. E aqui também tem como eu estar mexendo, por exemplo, na transformação, né? Após ter feito, eu posso mexer aqui na posição, na escala, na rotação, trabalhando ali com o meu objeto aqui, né? Daquela mesma forma em que eu já tinha ensinado para vocês anteriormente, a opacidade dele e assim por diante. Lembrando que agora ali você só vai poder estar editando aquilo que não foi perfurado, que na verdade eu só tenho agora um objeto, os outros perfuraram aquele que eu tinha anteriormente, então não tem como eu estar editando. Uma coisa que eu fiz aqui, ó, você pode clicar na linha e pode poder estar modelando ela aqui, todos que tiverem os pontos, né, você pode estar editando ele quando você fizer essas formas. Tem como eu aplicar alguns efeitos, né, de animação também nos meus objetos. Se eu apertar a tecla M, esse atalho vocês têm que decorar, é bom decorar ele aí, M, apertou o M uma vez, ele mostrou esse painel aqui de baixo. Aí aqui eu tenho minhas quatro máscaras, meus 4 objetos que eu desenhei. Se eu clicar nesse painel para fechar e abrir de novo, ele me dá outras opções ali diferentes, né? Então tem diversas opções. Como por exemplo aqui eu posso trabalhar, né, com a forma do meu objeto aqui. Se eu clicar ele vai me dar opções de tamanho, o tipo dele ali. Então é só para mim mexer no tamanho e visualizar o formato dele. Aqui um Fitter, que é um efeito de desfoque. Próxima aula a gente já vai fazer então a animaçãozinha com esses efeitos aqui na linha do tempo. Tenho opacidade para o meu objeto. Tenho aqui a expansão da minha máscara. Quanto maior ele vai deixando ela
com uma expansão maior. Então, usando esses efeitos, na próxima aula, na aula seguinte, a gente vai fazer uma animação aqui com a linha do tempo. Um abraço e até a próxima aula.